O que é a gamificação e por que ela vem sendo aplicada na educação? Bem, para isso é importante entendermos o conceito de jogo. Jogo é uma atividade que possui objetivo, desafio, regras, interatividade, tem um ambiente próprio para o jogo, mecanismos de feedback, uma quantidade mensurável de resultados e causa uma reação emocional nos jogadores. Já a gamificação é o uso dos mecanismos, estética, pensamento dos games para envolver as pessoas, motivá-las à ação, promover a aprendizagem e promover a resolução dos problemas. Bem, segundo Matar, o modo de funcionamento dos games é semelhante ao modo como a nova geração aprende. Então, para a aplicação da gamificação, é importante que o professor consiga pensar um pouco como um game designer, e esse acaba sendo um dos grandes desafios. Porque a gamificação não é apenas a contagem de pontos, medalhas e placares. É necessário entender a importância de cada elemento da mecânica de jogos para que haja a transição do pensamento orientado a jogos para promover a aprendizagem. A gamificação surgiu lá por volta dos anos 2000 com o programador britânico Nick Pilling, que estabeleceu os conceitos do que seria a gamificação e a sua aplicação à resolução de problemas. Mas só se estabeleceu mesmo por volta dos anos de 2010, 2011, através de Jane e Jesse. Jane, através do seu livro A Realidade em Jogo, e Jesse, através dos seus vídeos, onde ele fica gamificando várias coisas ao seu redor. Bem, hoje nós sabemos que a gamificação pode ser aplicada tanto à educação quanto ao lado à parte empresarial. Mas a gamificação não é você ficar transformando tudo em jogo. E também não existe uma receita pronta, né? Mas alguns pontos no aspecto da educação podem ser analisados para poder ajudar o professor a gamificar na sala de aula. Primeiramente, ele pode traçar os objetivos dessa aula, depois entender as características dos seus alunos, definir os perfis de jogadores, se eles são competidores, exploradores, colaboradores ou são apenas curiosos, escolher os elementos que ele irá utilizar e a metodologia, identificar os resultados esperados dessa aula, definir como que ele vai realizar os feedbacks e mensurar esses resultados. Você conhece quais são os elementos da gamificação? Para que consigamos aplicar a gamificação em qualquer área, é importante que conheçamos os elementos que compõem um jogo e o ato de jogar. O jogo se torna atraente devido à combinação dos seus 4 elementos principais, que são as metas, as regras, o feedback tanto positivo quanto negativo e a participação voluntária dos participantes. Se analisarmos os 4 elementos principais, dentro deles encontramos outros, mais específicos e que não estão necessariamente na composição de todos os jogos, mas em boa parte deles. Muitos desses elementos estão presentes dentro do contexto escolar e podem ser utilizados como mecanismo para promover o aprendizado. Por exemplo, as construções, as emoções, a narrativa, a progressão, o relacionamento, os desafios, a sorte, a cooperação, a competição, a aquisição de novos recursos, o desbloqueio de conteúdos e as investigações ou as explorações. Como exemplos de elementos da gamificação, temos, por exemplo, a competição e a cooperação. O professor pode usar esses elementos de maneira independente, para que os alunos se sintam motivados a vencer os desafios e adquirirem o conhecimento. Outro elemento importante é a progressão, onde o aluno pode adquirir novos recursos por meio de investigações e explorações, a fim de desbloquear e acessar os conteúdos objetivados pelo professor. Ainda podemos destacar como alguns elementos da gamificação: o turno, estado de vitória, gráfico social, medalhas, placar, combates, pontos, níveis, realizações, recompensas, bens virtuais e transações. A seguir, vamos conhecer um pouquinho mais de alguns desses elementos. Outro elemento importante é a medalha. Ele é usado para motivar os educandos a realizarem as suas atividades. Os placares classificatórios são um recurso visual para mostrar o progresso dos alunos em alguma atividade.
evidencia quem está indo melhor e motiva os outros a se desempenhar. Outro elemento importante é o ponto. Eles são considerados um sistema de recompensa, que evidenciam aos participantes o seu progresso na dinâmica e aumenta sua motivação com as práticas. Outro elemento fundamental é o sistema de recompensa. Cada ação positiva do educando deve ser alimentada pelo recebimento de algum bônus ou item que ele tenha interesse. Os jogos estão presentes em nossa vida desde os primórdios, não apenas na infância, mas também fazem parte de outros momentos. Alguns autores buscam definir jogo como uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de um limite de tempo e espaço, seguindo regras e acompanhado de um sentimento de tensão e alegria, por ser algo diferente da vida cotidiana. Os jogos fazem parte da cultura humana e estão cada vez mais presentes na sociedade, por seu grande impacto no entretenimento e em áreas como educação e marketing. Os jogos são motivadores e facilitadores da aprendizagem. Eles aumentam a eficiência em armazenar aquilo que foi ensinado, estimulando a mente e o intelecto do jogador. Devido a isso, podem ser considerados como ferramentas eficientes para o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, ainda podem ser utilizados como estratégias para estimular a socialização entre os indivíduos, pois envolvem competição, atenção, percepção e emoção. Pesquisas no setor da neurociência têm estabelecido uma ligação entre as recompensas incrementais e as experiências de prazer que os jogos oferecem, como a liberação de substâncias químicas orgânicas chamadas de dopamina e serotonina. Acredita-se que existe uma relação forte entre a presença dessas substâncias e o aumento do comportamento motivacional, sobretudo relacionado ao nosso sistema emocional de prazer ou até mesmo de aprendizagem. A partir do entendimento de como que funciona a gamificação na educação e quais são as principais ferramentas e técnicas às quais o corpo docente comumente recorre, torna-se mais fácil compreender as boas práticas a serem trabalhadas neste contexto. A partir do entendimento de como que funciona a gamificação na educação e quais são as principais ferramentas e técnicas às quais o corpo docente comumente recorre, torna-se mais fácil compreender as boas práticas a serem trabalhadas neste contexto. Uma outra forma também de ter uma gamificação em sala de aula é a participação ativa na sala de aula. Essa atividade ela se baseia por uma espécie de ranking, né, pelos professores. Então, assim, você pode usar games educativos ou um quadro mesmo de ranking por estrelinhas, por exemplo, né? Então, toda vez que alguém participa ou aplica um ponto, ou explica alguma coisa, ou coloca alguma coisa em prática do que está sendo aplicado na sala de aula, ele ganha uma pontuação, ganha uma estrelinha, vamos dizer assim, e interage com o tema abordado. E quem não faz isso, não interage, então não ganha essa pontuação. Ao final de um período também pré-estabelecido, quem tem mais pontuação nesse jogo, nessa competição, ele ganha uma premiação também. Só que nessas últimas décadas, a prática de ensino por gamificação ela vem passando uma reestruturação, considerando as demandas intensas dos estudantes dessa nova geração, que elas são conhecidas como os nativos digitais. É preciso enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, construindo ambientes atraentes e desafiadores que estimulem os alunos em sua busca pelo conhecimento. Então, o uso de elementos de jogos na educação surge nesse novo cenário como uma prática que estimula a aprendizagem proativa e exploratória, que potencializa o pensamento científico e crítico e criativo do aluno. Aí, por isso, nós também temos nesse ponto os exemplos dos games, dos jogos digitais e outras ferramentas digitais, computadorizadas aí que podem ajudar na gamificação da sala de aula. Alguns exemplos de gamificação, nós temos Antur e as Letras. Ele foi um aplicativo criado para ensinar as crianças refugiadas sírias a ler o árabe. Ela nasceu de um problema, né? Que foi a falta de escolaridade devido ao conflito e ao deslocamento. Então, através de jogos e vídeos interativos, é uma ferramenta que utiliza o método de aprendizagem com desafio e missões, permitindo que os alunos avancem automaticamente e de forma autônoma de acordo com os seus conhecimentos. Ele é muito similar ao que a gente conhece como Duolingo, só que esse é focado
nas crianças sírias que vieram desses conflitos. Outro game muito legal também é o Oráculo Mágico, que é uma maneira super divertida de aprender matemática. É um aplicativo que permite que os alunos progridam dos níveis através de exercícios e jogos em um ambiente muito estimulante no mundo mágico. Com mais de 500 exercícios, o estudante terá que resolver desafios, ganhar poderes e duelo contra feiticeiros, os mais poderosos nesse universo bruxo.